Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre histograma. Essa é uma primeira aula onde eu vou falar um pouco sobre o conceito, sobre o que é realmente o histograma, e numa segunda aula, mais para frente, eu vou então mostrar alguns casos práticos e a gente vai fazer a análise de algumas imagens. Mas por enquanto essa aula mesmo é só para as pessoas que querem saber o que realmente é o histograma. As pessoas têm muita dificuldade, não entendem, às vezes compram uma câmera nova, aparece um histograma lá, aquele gráfico que assusta um pouco, e a pessoa fica querendo saber então o que significa aquilo e para que serve, né? Bom, então nós vamos começar então com essa aula aí, com essa videoaula sobre o histograma na fotografia. Bom, primeiramente um conceito geral, é importante a gente saber que o histograma não é propriedade da fotografia. Na verdade, o histograma é um gráfico e vem da estatística. A gente pode então fazer um conceito mais ou menos assim. O histograma é um gráfico de colunas que nos mostra quantas vezes uma determinada coisa ou fenômeno ocorre. Tá? Então ele é um gráfico que vai nos dizer a quantidade de vezes que uma determinada coisa, elemento, acontece ou aparece numa determinada situação. Tá? Ou seja, o histograma demonstra com qual frequência um determinado evento acontece. E por isso, então, o histograma é conhecido como distribuição de frequência. Ou seja, a gente vai organizar as coisas pela quantidade de vezes que elas acontecem. Tá? De uma maneira bem simples, bem objetiva, é isso. Um exemplo geral, que não está relacionado à fotografia, que é para a gente começar a entender o que é um histograma, a gente pode supor que a gente está numa festa onde tem então 50 pessoas e a gente queira representar através de um histograma, através de um gráfico de barras, as idades delas. A gente pode sair então perguntando para as pessoas quais a idade que elas têm e a gente vai anotando no papel. Depois a gente pode agrupar essas idades em faixas para simplificar e a gente pode montar uma tabela como essa aí, ó. Olha só, a gente tem aqui as faixas que a gente criou das idades e a gente tem a frequência é a quantidade de vezes que um determinado fenômeno ocorre. Ou seja, na verdade a quantidade de idades dentro dessas faixas, de pessoas dentro dessas faixas aqui. Então, por exemplo, menor de 18 anos não tinha ninguém na festa. De 18 a 20 anos tinham 5 pessoas, de 21 a 30 anos tinha 25 pessoas, de 31 a 40, 15, de 41 a 50, 5 pessoas, e acima de 50 anos não tinha ninguém. Então a gente coloca 0 para cá. A gente pode analisar esses números simplesmente olhando para a tabela. Mas se a gente quiser montar um gráfico, a gente pode também. Então vamos montar um gráfico e ver como é que ficaria o histograma para essa tabela aí. Olha só, uma distribuição de frequência, que é o histograma, tá? Então a gente teria mais ou menos essa distribuição aqui. A gente pode então analisar aqui, ó, é a mesma tabela, só que ampliada, para a gente ver melhor. As faixas aqui, ó, de 18 a 20 anos, 21 a 30, 31 a 40 e 41 a 50. E aqui as frequências. Então a gente sabe aqui que de 18 a 20 anos a gente tem 5 pessoas, de 21 a 30 anos a gente tem 25 pessoas, de 31 a 40 anos a gente tem 15 pessoas e de 41 a 50 a gente tem 5 pessoas. Acima de 50 anos não veio ninguém, a gente nem representa no gráfico, tá? Fica vazio, ok? O histograma é muito bom porque a gente não precisa olhar números. A gente, olhando para ele, a gente já vê que há uma concentração de pessoas nessa faixa etária de 21 a 30 anos, onde a gente pode concluir algumas coisas. Analisando o histograma ao lado, a gente pode concluir, por exemplo, que há uma maior concentração de jovens, ou seja, que é uma festa para jovens. E a gente conclui isso olhando rapidamente, não precisa ficar fazendo conta nem nada, é só olhar para cá, ver a barrinha mais alta aqui, a gente sabe que tem mais pessoas de 21 a 30 anos. Se a gente quiser detalhe, a gente olha aqui no número. Tá? Mas se a gente quisesse ter uma ideia geral, que tem poucas pessoas aqui abaixo de 18, de 18 a 20 e de 41 a 50, a gente dá uma olhada para cá e vê. Tá? Então é isso. O pixel e a imagem digital. As imagens digitais, elas são formadas por pequenos quadradinhos chamados pixels. Esses pixels são tão pequenos
que a gente não consegue enxergá-los. No entanto, se a gente for num software de tratamento de imagens como o Photoshop, a gente pode dar um zoom na imagem e ver esses pixels. Olha só essa imagem aqui, uma imagem em preto e branco, normal, e você não consegue ver os pixels, tá certo? No entanto, se eu começar a aproximar essa imagem, começar a dar um zoom, a imagem continua normal, mas a partir de determinado momento a gente começa a ver que ela começa a quadricular. Isso é porque os pixels começam a aparecer. Se a gente for então ampliando, olha só, os pixels vão aparecendo, a imagem vai ficando até difícil de ser entendido o que que é, olha só. Olha aqui. Então, aqui a gente tem vários pixels. Vou afastar o zoom para a gente. Olha, aqui melhora. Quando a gente aproxima, a gente perde até a noção. Então, esse aqui, cada um desses quadradinhos aqui é chamado então pixel. E a gente pode observar também que os pixels eles têm um brilho diferente, tem uma luminosidade diferente e tem tons diferentes, né? No caso aqui, por exemplo, esses pixels se aproximam do branco. Esses aqui já tem um cinza médio e aqui a gente tem alguns pixels que se aproximam do preto, tá? Então o que que acontece? O histograma, a função do histograma é exatamente sair contando quantos pixels eu tenho em cada tonalidade dessa aqui. Então, por exemplo, se é preto, eu tenho um aqui, tenho 2, 3, 4, 5, 6. Da mesma forma que eu contei as idades das pessoas na festa, o histograma ele vai, na verdade, representar a contagem de cada um desses pixels aqui, quantos pixels brancos tem, quantos cinza tem, e vai mostrar para a gente no gráfico. Tá? Então vamos voltar lá para... Agora que a gente já entendeu o que é um pixel de uma imagem, vamos voltar lá para a apresentação e vamos seguir. Na fotografia, o histograma então vai servir para separar os pixels pela sua luminosidade. Nós vamos contar quantos pixels tem uma determinada luminosidade. Ou seja, ao invés de idades, como no caso anterior, agruparemos os pixels levando em consideração o seu brilho. No caso do histograma das tonalidades, do brilho, nós não vamos lidar com aquelas faixas lá da festa, né, de 18 a 20 anos, de 20 a 30 anos. Aqui nós vamos ter umas faixas que vão representar os diversos brilhos, as diversas tonalidades. Então a gente tem o preto 100%, o preto absoluto, o cinza médio e o branco 100%, nessa extremidade. De início, nós vamos analisar apenas essas três tonalidades, mas é lógico que existem tonalidades intermediárias que nós não vamos nos preocupar com elas agora. Vamos simplificar de início. Vamos imaginar então uma imagem com 4 pixels apenas, uma imagem bem pequena, 4 pixels. Observando, podemos dizer que ela tem 2 pixels pretos e 2 pixels brancos e representá-la assim. Olha só essa imagem, 4 pixels, 2 pretos e 2 brancos. Um pixel preto, outro branco, outro branco, outro preto. Não tem pixel cinza. Se nós fôssemos representar essa imagem num histograma, ele ficaria assim, tá? Aqui, na parte preta, nós temos quantos pixels? 2, então a barrinha vem até a altura do número 2. E do outro lado, no branco, nós temos uma barrinha indo também até a altura do número 2, porque nós temos 2 pixels brancos. Não temos nenhuma barrinha aqui no centro, porque não tem cinza nessa imagem. Se nós variarmos agora a imagem, se fizermos um giro nela, da mesma forma, continuamos com 2 pixels brancos e 2 pretos. O histograma continua o mesmo. Por quê? Porque o histograma é um gráfico de quantidades. A posição do pixel na imagem não nos interessa. É simplesmente contar e colocar. Contei 2 aqui, marco 2 aqui. Contei 2 aqui, marco 2 aqui. Se a gente continuar variando a imagem, da mesma forma o histograma não muda. A posição não interessa. Eu conto 2 aqui, tem 2 pretos. 2 brancos aqui, tem 2 brancos. E aqui também. Ainda continuando com o histograma com 4 imagens, agora eu tenho 3 pixels pretos e 1 branco. O histograma já muda, porque mudou a quantidade. Então, se eu tenho 3 pixels pretos, ele vem até aqui, no número 3. E o outro que estava no 2, o branco, caiu para 1. Cinza, continuo não tendo nenhum. Da mesma forma, eu tenho essa imagem aqui girada. 3 pretos,
1, 3 para 1, o histograma continua o mesmo, não tem o cinza médio. No caso dessa situação, invertemos, tá? Agora nós temos 3 pixels brancos, um preto. O histograma então vai inverter também, vai ter uma barrinha menor aqui, chegando simplesmente até a altura do número 1, e aqui então o branco total, chegando até a altura do número 3, não temos cinza médio. Mesma coisa essa imagem, houve simplesmente um giro, não tem nada, não influencia. No caso agora dessa imagem, a gente pode observar que aparece uma tonalidade de cinza médio. Continuamos com 2 pretos e o branco temos apenas 1 pixel. Então, naturalmente, a representação do histograma para essa imagem aqui vai ter que conter uma barrinha representativa do cinza médio. Então, se a gente observar aqui embaixo nesse histograma, já houve uma mudança. Nós temos uma barrinha indo até o número 2 para mostrar esses 2 pixels. Temos uma barrinha aqui no centro para mostrar que tem um cinza médio, por isso que ela vai até a altura do 1, que é a quantidade, e também um pixel branco, mostrado aqui por essa barrinha, indo até a altura do 1. Da mesma forma, essa imagem, mudamos a posição dos pixels, não interfere no histograma, continuamos tendo apenas um cinza médio. A mesma coisa nessa e a mesma coisa nessa aqui. Então, nós temos uma série de imagens com posições dos pixels diferentes, mas a quantidade é a mesma. Então o histograma não altera. Vamos agora para uma imagem com 9 pixels. Vejamos que nessa imagem nós temos 5 pixels pretos e 4 brancos. Não tem pixels cinzas. Então, se nós formos representar no histograma, teríamos uma barrinha aqui indo até o 5, mostrando que nessa tonalidade aqui nós temos 5 ocorrências, ou seja, 5 pretos. No cinza não temos nenhum. E no branco, finalmente, temos 4, indo aqui até a linha do 4. Da mesma forma, se pegarmos mais 2 imagens aqui, com posicionamento diferente, as quantidades se mantêm as mesmas e o histograma, então, se mantém o mesmo. Não temos cinzas médios. Já nessa imagem aqui, nós temos 3 pixels brancos, 3 cinzas e 3 pretos. É natural que ocorra então uma mudança no histograma. Como apareceu a cor cinza, ele deve aparecer então aqui na área dos cinzas médios. O branco está aqui representado e o preto está aqui, todos com 3 quantidades, por isso as 3 barras estão da mesma altura. Da mesma forma essa imagem, só mudamos as posições dos pixels. No entanto, a quantidade de cores continua a mesma e então a representação no histograma continua a mesma. 3 cinzas, 3 brancos, 3 pretos. 3 cinzas, 3 pretos, 3 cinzas, 3 brancos. Agora alguma coisa mudou. Além da posição, mudou a quantidade. Temos mais cinzas do que brancos e do que pretos. É natural, então, que a barra dos cinzas que ocorre no centro fique mais alta e que a do branco diminua e a do preto também. Então, vamos ver. Olha só como é que a do cinza aumentou. Está vendo? Representando, indicando que nós temos uma imagem com mais tons cinzas. Poucos pretos e poucos brancos. Precisamente, nós temos 6 cinzas, 1 preto e 2 brancos. Vamos complicar um pouquinho agora e pensar numa imagem com 375 pixels. Olha só essa imagem. Ela tem 25 quadradinhos na vertical e 15 quadradinhos na horizontal. Ou seja, 375 quadradinhos, melhor falando, 375 pixels, que é como a gente conhece agora. Se a gente observar essa imagem aqui, fica fácil da gente ver que tem um predomínio de tons cinza. Tá? No entanto, fica um pouco difícil a gente ver aqui se tem mais brancos do que pretos. Por isso que a gente tem então que passar para a contagem desses quadradinhos. Depois que a gente conta, a gente vê então que tem 98 brancos, 191 cinzas
e 86 pretos. Realmente tem um predomínio de tons cinzas. Tá? Mas o branco e o preto fica difícil, só a gente contando mesmo. Se a gente for montar então um gráfico um histograma dessa imagem, ele ficaria mais ou menos assim. Preto 100% a gente tem 86, branco 100% a gente tem 98, ou seja, próximo aqui, olha só como é que a barrinha aqui é um pouquinho próxima daquela ali, mas a predominância mesmo é dos cinzas. Tá? O que acontece é que na maioria das vezes a quantidade precisa não interessa. O que interessa para a gente é simplesmente ter uma noção do que acontece com a imagem. Então eu não preciso saber se é uma imagem que tem tantos pixels pretos, tantos pixels brancos, mas me interessa saber qual é a predominância. E aqui olhando para o gráfico, sem saber número nenhum, eu vejo que de cara que tem a imagem é uma imagem com predominância de tons cinzas, porque a barra está maior. Da mesma forma eu vejo que tem menos brancos e menos pretos, e tem menos pretos ainda do que brancos. Isso aqui é importante para a gente. E o gráfico mostra isso muito bem, mesmo sem mostrar a escala aqui do lado. Ou seja, a escala às vezes aqui para a gente é irrelevante. Se a gente complicar então um pouquinho mais agora, continuando ainda com uma imagem de 375 pixels, mas se a gente começar agora a misturar esses pixels todos e colocar outros tons de cinza, começa a complicar um pouco, porque nós vamos ter que representar cada tonalidade dessa no nosso histograma. Então a gente pode ver aqui, já foi feita uma contagem, que a gente tem 39 pixels pretos, tá? Aqui e aqui, 21 pixels em tonalidade cinza escura, tá vendo aqui? Esses aqui. Temos 52 cinzas médios, que seriam esses aqui, esse aqui. E temos 70 pixels claros, que são esses aqui. O resto é branco. Se nós olharmos a imagem sem olhar o histograma, a gente vê que há uma predominância de tons brancos e tons e cinzas claros. Sem olhar para o histograma a gente já vê isso, e que tem poucos pretos. Olhando para o histograma então a gente vê. Não precisa ter a escala aqui com os números, mas a gente já vê olhando para a barra direto aqui que há uma predominância de tons brancos e cinzas claros. Restando aqui para um cinza médio, um pouco abaixo do médio, né? O médio seria mais centralizado, né? Esse cinza aqui um pouco médio abaixo aqui, que é esse aqui. Tem esse cinzinho aqui também que é bem mais escurinho, e tem o preto aqui um pouquinho mais. Mas é uma imagem que basicamente ela é uma imagem clara. Há uma predominância de tons cinzas médios, claros e os brancos. Tá? Então isso é que é importante no histograma, a gente olhar e ver se a imagem tem uma sobrecarga de tons brancos ou tons escuros. Seguindo, então, a gente pode começar a abandonar a questão da escala, não é? E simplesmente analisar o histograma, já sabendo que para cá são os brancos, os cinzas e os pretos. E aqui essas barras, a altura dessas barras aqui, representa então a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que esses pixels com essas cores ocorrem, com esses tons ocorrem, né? Então a gente pode ver nessa imagem aqui que ela é uma imagem que tem bastante tons escuros, tá certo? Tem poucos cinzas, olha aqui, poucos cinzas, toda essa região aqui que representa os cinzas, tem pouca representação, e começa aqui no cinza claro e o branco, começa a ter mais representação, ou seja, mais quantidade de pixels grandes, de pixels brancos. Mais para frente a gente vai ver então que essa aqui é uma figura com contraste, uma figura altamente contrastada. Diferente dessa imagem aqui, onde há uma predominância de tons cinzas, de cinzas médios. Para o extremo aqui nós temos pouco branco e pouco preto, ou seja, uma imagem com pouco contraste, tá legal? Vamos ver também essa questão do contraste, analisando os histogramas numa aula mais para frente. Então aqui chegamos no histograma, onde a gente começa a ver que esse contornozinho da barra aqui é um contorno meramente didático, ele pode ser retirado, não tem necessidade. Então a gente tira, aproxima mais as barrinhas e a gente vê que esse aqui é um histograma onde eu tenho um histograma bem equilibrado, no sentido em que os tons escuros dessa região, os tons médios e os tons claros, eles aparecem de uma certa forma equilibrada, ou seja, numa mesma quantidade. Tá?
A barrinha também aqui, ela começa a se tornar desnecessária. A gente pode diminuir, porque a gente já sabe que para o lado direito estão os tons claros, no centro está o tom, estão os tons médios, e mais para o lado esquerdo estão então os tons escuros. Bom, aqui no Photoshop vamos voltar para aquela imagem inicial, uma imagem que tem uma gama tonal bem ampla, né? A gente vai da parte que tem um branco bem clarinho aqui, quase chega a um branco, né? Tem a parte cinza, tem alguns tons pretos, né? E temos aqui do lado então o histograma dessa imagem aqui, tá? Como a gente viu, o histograma nessa parte mais à esquerda aqui estão os tons pretos, aqui o cinza médio, nessa região aqui nós temos um cinza mais escuro, para cá um cinza claro que vai chegando até o branco. Já vimos isso, né? E a altura das barras, quanto mais alta a barra, significa que a gente tem mais quantidade de tons naquela região, né? Então, por exemplo, aqui perto do branco a gente tem bastante coisa. Nesse cinza aqui, um cinza mais claro, tem menos. Quando a gente começa a vir para essa região aqui do cinza, quase o cinza central aqui, já tem bastante, não é? E depois do cinza médio para baixo tem pouca coisa. Isso condiz realmente com a imagem. A gente vê que a imagem, olhando de cara assim para a imagem, analisando a imagem como um todo, a gente vê que essa imagem ela tem uma predominância de tons claros, ou seja, de pixels com alta luminosidade, tá? Então aqui no céu, por exemplo, é praticamente um cinza bem clarinho, tá? Aqui que seria mais ou menos essa região aqui, no histograma. Aqui já na parte de baixo, a gente tem uma quantidade também bem grande, até a areia aqui, de cinzas médios, médios um pouco mais claros, ou seja, seria essa parte aqui do histograma. Essa região aqui de cinza médios claros, com umas barrinhas bem altas, né? Aqui as barrinhas estão bem juntinhas. Nos exemplos que a gente viu anteriores, são poucas barras e também elas são espaçadas. Aqui no histograma, a gente tem as barras bem juntinhas que a gente não consegue nem ver a diferença entre uma e outra. Mas são várias barrinhas verticais aqui, cuja altura determina então a quantidade de pixels que tem aquele determinado brilho, né? Então, por exemplo, como eu falei aqui, vários tons cinzas são representados aqui. Quando a gente chega no cinza médio para a parte escura, para até chegar no preto, já começa a diminuir a quantidade, por isso que aqui a gente tem pouca representação. E isso é verdade, porque os tons pretos eles estão considerados nesta faixa toda aqui, ó, central da imagem, tá? Então, por isso que eles representam pouco em relação ao total da imagem, e por isso eles estão aqui. Não chega a ter preto. Se tivesse preto, estaria encostando aqui nesse lado esquerdo. Então a gente tem áreas bem escuras, mas a gente analisando bem, elas não chegam a encostar ali, portanto não chegam a ter tons exatamente pretos. Da mesma forma o branco. A gente não tem branco absoluto, apesar de parecer aqui algumas regiões, como aqui por exemplo, o casco do navio parece que tem alguns tons brancos, totalmente brancos, mas o histograma ele é fiel, ele nos diz que a gente pode acreditar nele, né? Não tem tom, os pixels não chegaram até o branco absoluto, o branco 100%. Bom, agora a gente pode então analisar a imagem, o tamanho da imagem. Se nós viermos aqui em imagem, tamanho, a gente pode conferir o tamanho dessa imagem aqui. 2048 pixels por 1356 pixels. A imagem que a gente tinha analisado era uma imagem de 25 por 15 pixels, né? Então uma imagem bem menor, tá? Então, para a gente analisar essa imagem, o que nós vamos fazer? Vamos cortar pequenos pedaços dela para a gente fazer uma análise mais próxima do que aquilo que a gente viu na apresentação e para a gente ver também como a gente consegue, como a gente vai perceber que o histograma então se comporta. Vamos começar pegando uma região aqui do navio. Vamos fazer um corte aqui nessa região, tá? Uma região pequena do navio, pegando o casco e algumas janelinhas do navio. Vamos cortar. Ok, olha só como é que a imagem ficou pequenininha. Vamos ver o tamanho dessa imagem aqui.
76 por 76. Já é bem maior, ainda é bem maior do que aquela que a gente viu nos exemplos. Vamos aproximar, vamos aumentar, olha só o que acontece. Os pixels começam a aparecer. Pronto, está aqui. E agora a gente tem um outro histograma, que é o histograma referente a essa imagem. Analisando os pixels dessa imagem, a gente pode observar que não tem nenhum pixel na cor preta. Tem esse aqui que é um pouquinho escuro, mas não chega a ser preto. E o histograma realmente ele morre aqui, olha. Ele acaba nessa região central, um pouquinho para cá, um pouquinho para a esquerda do cinza médio. E ele sobrecarrega na parte mais clara do cinza médio para cima, indo para o branco. E realmente, se a gente analisar essa região aqui, tem um excesso de cinzas, tá vendo? Indo para o branco. Olha essa região toda branca aqui, representada por esse pico aqui, olha. Essa montanhazinha aqui está dizendo que há uma quantidade excessiva, grande, de tons claros, quase próximos ao branco. E realmente é essa região aqui. Temos um cinza aqui mais escurinho, aqui bastante cinza médio, mas não chega, não tem tons escuros nessa parte da imagem que a gente recortou, e o histograma reflete bem isso aí. Vamos fazer um outro. Vamos fazer cortar uma outra região para a gente analisar. Vamos pegar aqui essa região aqui que está bem escura, tá? Uma região onde as pessoas têm um bar aqui, um restaurante, e as pessoas estão lá, a gente não consegue nem ver. Essa região aqui, vamos pegar essa região aqui, vamos fazer uma análise dela. Vou pegar um pouquinho do telhado, tá? Para a gente fazer uma análise legal. Então, olha aqui, eu vou cortar. Vamos ver o tamanho dela, só como curiosidade, o tamanho 106 por 84. Também bota uma imagem pequena. Vamos dar um zoom, os pixels começam a aparecer e a gente começa a ver então que nessa imagem já é diferente. Há tons escuros, bastante tons escuros, tá vendo? Alguns claros aqui e outros quase brancos. Vamos ver então se a imagem condiz com isso. A imagem não, o histograma condiz com isso. Olha só, é uma imagem que é predominância de tons escuros, está aqui. Olha a montanha agora aqui, ó, o histograma está todo voltado para o lado esquerdo, tá? Com bastante tons escuros aqui, que é essa região toda aqui, correto? Mas ele tem também alguns tons cinzas nessa região aqui, ó. Tá? E a gente vê aqui que tem alguns pixels, essa região aqui, alguns pixels com tonalidades cinza. Tá? Aqui também um cinza escuro, deve estar mais ou menos nessa região aqui, tá certo? E chegando até um pixel clarinho aqui, olha. Esses pixels aqui, tá vendo? Representados por esse pico aqui. Aliás, na verdade, esses aqui somados a essa parte aqui de cima da imagem. Esse excesso aqui, ó, a gente não pode esquecer que tem essa parte toda da imagem aqui, que é bem clara e que vai se somar a esses pixels mais claros aqui, tá? Dando esse picozinho aqui em cima. Bom, então, mais uma vez, o histograma condiz com a imagem. E se a gente quisesse eliminar essa parte aqui do histograma? Se a gente cortasse essa faixa branca que tem aqui em cima, provavelmente essa parte aqui diminuiria ou sumiria totalmente. Vamos fazer isso então? Vamos fazer mais um corte nessa imagem. Vamos tirar aqui, ó, tô tirando, vamos tirar só a parte clara mesmo. Não vou nem tirar, se eu fizer isso aqui, eu vou tirar essa parte cinza aqui. Vamos deixar a parte cinza, vamos tirar só a parte mais clara mesmo. Vamos ver o que vai acontecer com o histograma. Pronto, olha lá. Sumiu o morrinho branco, que estava exatamente representando aquela parte ali em cima. Tá correto? Bom, e se eu quiser matar a parte cinza aqui, ó, essa parte que aqui ainda tem uma parte branca aqui, ó. Provavelmente é dessa parte aqui. Os cinzas claros aqui, ó, essa área aqui, tá? E para cá a parte escura. Se eu quiser tirar toda essa parte aqui, eu vou diminuir então a minha imagem ainda mais. Olha o que eu vou fazer aqui, olha, ó. Na medida que eu tiro esses pixels aqui de baixo, eles não são mais contados. Então eu passo a contar somente com isso aqui. Vou tirar essa parte aqui também. Pronto. Vai ter ainda alguns pixels mais claros aqui, né, e aqui também, que devem aparecer no histograma, mas essa parte central do meio aqui deve diminuir bastante. Então vamos lá. Pronto, olha lá, olha. Cortamos aqui, ok? E ficamos então com uma imagem bem, com pixels bastante escuros, tá legal?
Vamos voltar agora à imagem inicial. Voltamos. Ok. Agora eu gostaria de pegar uma parte da imagem que tivesse pouco contraste, ou seja, que tivesse um excesso de tons cinzas, que não variasse nem para o branco nem para o preto. E a melhor região para eu fazer isso é exatamente a região do mar. Ela está bem uniforme e tem bastante tons cinzas. Então eu vou cortar uma parte dessa aqui. Vamos ver o que acontece. Ok. Olha só. Tá vendo? Não tenho pretos e não tenho brancos. Vamos ampliar a imagem? Aqui, olha. Não tenho tons pretos e nem tons claros, brancos. Por isso, a montanha aqui representando só cinzas, um pouco acima do médio. Eu gostaria que essa imagem tivesse um pouco de... que ela tivesse bem central, que a gente pegasse só mesmo tons médios, então, e que não tivesse brancos nem pretos. Vamos ver outra. Então, essa aqui não deu muito certo. Vamos ver aqui uma outra. Talvez aqui talvez, ó. Essa região aqui, vamos tentar para cá, um pouquinho mais escura. Aqui, ó. Vamos tentar aqui, cortamos. Pronto, já melhorou, tá? Já melhorou. Então, aqui eu tenho também mais tons médios. Aqui tem essa parte escura aqui, essa parte aqui, tá? Eu vou tirar ela um pouco, eu quero melhorar esse gráfico ainda. Aqui acho que fica melhor. Legal, pronto. Tá vendo? Então, é uma imagem, tá vendo? 100 pixels pretos. Tem um aqui um pouquinho mais escuro, que é esse aqui, né? E sem excesso de tons claros também. Então, reflete bem uma cena sem contraste, ou seja, sem tons pretos e sem tons brancos. Tá? Vamos ver mais uma vez. Agora eu quero uma cena com contraste, ou seja, agora eu quero uma cena que tenha pretos e tenha brancos e tenha poucos cinzas. Isso é fácil, é só eu vir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Pegar, por exemplo, essa região aqui do telhado com o céu, o teto aqui, ó. Tem uma faixazinha só de tom cinza, mas eu acho que vai dar para mostrar. Olha só. Olha aqui que legal. Olha o alto contraste aqui, olha. Muitos tons escuros, muitos tons claros, poucos tons intermediários, poucos cinzas, que são essa região aqui. Eu só não consigo cortar isso aqui porque está no meio da imagem, né? Poderia até pintar de branco aqui. Posso isolar essa parte aqui para tentar diminuir um pouco. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Ok, vamos ver se deve diminuir um pouquinho. Diminuiu mais um pouquinho o cinza ali. Tá, mas eu ainda tenho representação aqui. Eu poderia até escolher pintar isso aqui de branco. Vamos ver se dá certo aqui para tentar. Então, exagerar aqui, ó. Pronto. Ok. Olha lá. Aí foi tudo pro branco absoluto, né? Olha, encostou tudo aqui, porque eu pintei de branco puro e tem o preto aqui também nesse lado, tá? Altíssimo contraste, né? E sem nada aqui no meio, tá? Bom, então, o que acontece? É importante a gente aprender o que é o histograma, em princípio, e depois, então, a gente partir para analisar as imagens e ver o que acontece, né? Quando o histograma está mais para a esquerda, mais para a direita, não é? E você ainda pode perguntar para mim, isso aí tudo é uma imagem em preto e branco, mas na imagem em cor, como é que funciona? Funciona da mesma forma, não é? Só que você tem que abster da cor, você não pode considerar a cor em si, simplesmente a luminosidade que ela emite. Então, da mesma forma que a gente fez cortes naquela imagem preto e branco, nós podemos fazer cortes aqui nessa imagem, em algumas regiões chave, algumas regiões para a gente analisar. Por exemplo, no vestido aqui, no vestido não, nessa camisa aqui da moça, né, que está aqui, a gente pode cortar nessa. A gente já vê que a cena aqui é uma cena mais escura, tá? Ou seja, com pouca luminosidade, diferente dessa aqui, independentemente das cores, diferente dessa aqui, diferente dessa área e diferente dessa aqui,
Ok? Então vamos fazer rapidamente também alguns cortes para a gente ver, ó, se eu pego aqui, ó, essa região e faço um corte, como fica o histograma. Vamos ver. Olha só, excesso de tons escuros. Tá vendo? Uma tonalidade escura. Não tem nada de cinza, nem nada de branco, mas não é em relação à cor, não. Em relação à luminosidade. Todos os pixels têm pouca luminosidade, tá? Se a gente ainda quiser converter essa imagem aqui para preto e branco para ver melhor, a gente pode converter. Olha o que que acontece. Tá vendo? São pixels escuros. A gente tem que educar o olhar para enxergar, separar o que é cor e o que é luminosidade. Uma outra área que a gente pode também analisar é essa área aqui, olha. Vamos dar uma olhada o que acontece nessa região aqui, quando a gente pega aqui. Vamos cortar. Olha só, a gente vê que é uma área razoavelmente equilibrada, tendendo para os tons centrais, para o cinza médio, ou seja, uma área de iluminação média. Não há também pretos e nem brancos, brancos absolutos. É lógico que há uma região mais clara aqui em pouca quantidade, que é exatamente são essas partes aqui, tá? Aqui, por exemplo, já é um cinza, tá vendo? Médio, um pouquinho acima do médio, mais essa região aqui. Para facilitar, a gente pode então converter a imagem para preto e branco. A gente vê lá, tá vendo? Tem uma região, é realmente uma imagem com vários pixels girando em torno do cinza médio. Um cinza mais clarinho, outro mais claro ainda, aqui um pouco mais escuro, mas não chega ao preto absoluto. Apesar disso aqui parecer que é um preto absoluto, não é, porque o histograma está mostrando que não tem preto absoluto. Da mesma forma que o branco também não tem brancos aqui, também nos mostra, o histograma nos mostra que não há brancos absolutos nesta imagem. Tá? Vamos dar uma olhada numa outra. Vamos dar uma olhada numa outra região. Aqui, essa região parece ser mais clara do que essa aqui. Então vamos dar uma olhada nessa região aqui. Vamos lá para ver como é que fica esse histograma. Olha lá, é realmente mais clara. Também não tem brancos absolutos. Isso fugiu mais do preto. Também não tem cinzas escuros e pretos. Vamos converter aqui só para a gente dar uma olhadinha aqui em tons de cinza, como é que ela ficaria. Tá vendo? São cinzas bem clarinhos, bem. Olha essa região, esse tipo de cinza aqui, olha como é que ele ocorre várias vezes, não é? Olha, olha aqui os histogramas, barras, como é que estão bem altas aqui, indicando que tem bastante cinza, né? Bastante desse tipo de cinza aqui, ó. Bem legal. Ok, para terminar, vamos ver então essa área aqui, olha. Vamos ver essa área aqui, é uma área bem clara. Última área para a gente ver, cortar, ok, vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom aqui, olha só. Bem uniforme, olha, quase todos com o mesmo tom. Olha o que acontece, olha a representação. Tudo centralizado na mesma tonalidade, que é uma tonalidade por aqui, um cinza clarinho. Vamos passar essa imagem aqui para preto e branco, né? Passou, a gente quase não nota a diferença, tá? Mas olha só, então esses pintinhos aqui são aqueles poucos cinzas, né, que saem fora do padrão aqui, ó. Aqui temos um pouco, tá vendo? São esses aqui. E a maioria deles, tudo concentrado nessa tonalidade aqui. Não tem brancos absolutos e pretos e cinzas escuros, muito menos, tá? Então a gente fica por aqui com essa pequena aula de histograma, tentando fazer uma introdução para você então agora partir para a segunda aula, onde eu vou falar um pouco mais sobre a aplicação do histograma e fazer algumas análises usando mais a parte, mais fotografias, tá? Eu agradeço você ter assistido essa videoaula até o fim. Se você gostou, eu gostaria que você curtisse e se inscrevesse no meu canal. E convido você também a assistir a próxima videoaula, onde eu darei mais detalhes sobre o histograma. Obrigado.